Saúde, Maria Igreja com a paz do Senhor. Nesta manhã vamos dar início à nossa escola dominical. Feche os seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, Eterno Pai, que estamos, meu Pai, nesta manhã para aprendermos tua Santa Imaculada Palavra. Nos dê entendimento, ensinamento, sabedoria, conhecimento. Aviva a tua obra, libertando, transformando, edificando, fortalecendo. Tu és poderoso, tu és santo e operando sobre quem impedirá. Abençoe meus irmãos que estarão assistindo essa ministração. Aviva a tua obra, Jesus. Nos liberta, nos transforma, nos santifica, nos edifica, nos fortalece e nos abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa manhã nós vamos estudar sobre Mateus 6,10, que nos fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa nos dias de hoje, venha o teu reino? O que Jesus quis falar quando ele falou, venha o teu reino? Porque sem o reino de Deus em nossas vidas, a gente continua no mundo. Sem o reino de Deus no nosso coração, a gente continua praticando os pecados que outrora nós praticávamos. Sem o reino de Cristo, de Deus no nosso coração, nós continuamos sendo um velho homem. Não nascemos de novo. E é necessário que quando nós falamos venha o teu reino, nos afastamos do mundo e das coisas que está no mundo e que existe no mundo, que o mundo oferece e que o mundo todos os dias dá essa oportunidade. Então quando você profere, seja feito o teu reino, você está falando, Senhor, venha o teu reino, venha a tua justiça sobre a minha vida. Então reflita sobre isso. Na oração que Jesus ensinou, ficamos sabendo sobre nossa tarefa de discípulos, no processo divino de estabelecer seu reino aqui na terra. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Jesus quer que oremos pelo projeto de Deus que vem estabelecendo o seu reino aqui na terra. E por que ele nos manda orar neste sentido? Porque aquele que ora em favor de um assunto assume o compromisso de ser usado por Deus. No processo divino de atendimento da oração, quando pedimos ao Senhor, venha o teu reino, nós nos alistamos no exército que o Senhor vem usando para a instalação da nova terra revelada no Apocalipse. Orar pedindo, venha o teu reino, implica obrigatoriamente uma postura de obediência à vontade de Deus, aqui na terra como é feita no céu. Porque Deus nos ensinou diante da sua natureza, que é amor, e diante da sua soberania, que é Senhor. Nossa resposta no contexto do reino é amar e obedecer. Se vós me amam, obedece os meus mandamentos. João 14,15. Esta é a vida cristã. Orar, venha o teu reino. Mateus 4,17 nos diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O que você tem feito que tem desagradado a Deus? Talvez o seu falatório, talvez as suas amizades, talvez os seus relacionamentos, talvez as oportunidades que o inimigo tem te dado, talvez aquilo que você acha certo e segundo os padrões bíblicos e padrões de Deus são errados. Arrependei-vos. Eu e você precisamos todos os dias nos arrependermos para chegarmos no grau de conhecimento e de submissão que o Senhor exige de mim e de você. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Todos os caminhos nessa oração são direcionados para a santificação do nome do Senhor. É uma oração para a santificação do Pai, único e incomparável, a quem o culto deve ser direcionado. Por que é que temos que pedir a Deus Todo-Poderoso que venha o teu reino? É uma oração que não necessita ser repetida exaustivamente, mas serve como modelo. O Pai Nosso não é para ser repetido, na verdade ela é um exemplo de oração. Quando os discípulos vieram até Jesus e indagaram, Senhor, como devemos orar, ele pega e ensina. Orem assim, Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, primeiro eu devo adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Assim na terra como no céu. E aí ele começa a falar, estabelecendo sobre a questão dos reinos. De que eu preciso do reino de Deus para me continuar vivendo neste mundo sem me contaminar, sem fazer a vontade e viver segundo os padrões deste mundo.
Do que pedir. 2. Como pedir. 3. Por que pedir. Pessoas que pedem, mas não sabem o que pedem. Para que pedem, por que pedem. O que estamos buscando? Porque esse anseio existe em nós. A maioria das pessoas não tem certeza do que está buscando, sabe que está procurando algo, um propósito que lhe traga significado e satisfação para a vida, mas não consegue dizer exatamente o que. Muitos buscam a resposta no dinheiro, no poder, nas posses e no prazer. Não importa, apesar de todo esforço, o objetivo da procura sempre escapa. A maior tragédia que pode haver não é a morte, mas viver sem propósito. Maurice Moore. Aqui começa o entendimento da visão do reino de Deus e o porquê de estarmos pedindo: venha o teu reino. O que está pedindo, o que o Senhor fará em resposta a essa oração. A importância da oração em nossa vida. Quando você ora, seja feito o teu reino, você está orando. Ao orar, você está direcionando o seu coração a Deus, e é através da oração que isso acontece. Seja feito o teu reino. Digamos que você mente. Quando você está orando, seja feito o teu reino. O reino do Senhor não existe a mentira, e sim a verdade. Ele vai te direcionar a viver a verdade, a viver uma verdade segundo a palavra de Deus, segundo os parâmetros de Deus. E também nos ensina a reaprender a orar. Quando você começa a buscar o reino de Deus, você aprende, o Espírito Santo vai te direcionando a orar como convém. E também entender a vontade de Deus, a qual muitas pessoas até o dia de hoje não entendem qual é a vontade do Senhor sobre a vida delas. Alcançar o coração de Deus. Alcançar o coração de Deus é uma dádiva e um privilégio que poucas pessoas têm. Mas esses que alcançam têm uma vida transformada, têm uma vida, digamos que não é uma vida de ostentação, mas é uma vida de alegria, de paz, porque vale a pena nós conhecermos a Deus e buscarmos a Deus. Ponto 1 aqui, liberdade versus arbítrio. O Senhor nos criou com arbítrio. A palavra livre e arbítrio não se necessitam. Arbítrio é uma possibilidade de decidir tanto para o bem quanto para o mal. E traz em si o conceito de decidir, escolher tanto para o bem e para o mal. Liberdade é um direito e ninguém é livre para fazer o mal. Se a pessoa fosse livre para fazer o mal, já que a liberdade é um direito, ela não poderia ser punida diante de um mal feito, porque ninguém pode ser punido por exercer seu direito. Arbítrio por si já basta. E o Senhor nos deu o arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E nós escolhemos o mal, e o Senhor nos sustentou. Quando Paulo vem e fala na palavra do Senhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está falando da liberdade que todo crente tem. Você tem liberdade para fazer uma série de coisas, mas algumas coisas não convêm na sua vida, não faz mais parte, não deve fazer mais parte na sua vida. Algumas coisas já não devem fazer mais parte do seu mundo, e algumas pessoas também. Quando a palavra de Deus fala que um mau costume corrompe os bons costumes, está se referindo também à questão de nós sermos servos do Senhor. Hoje eu abro mão aqui, amanhã eu vou continuando abrindo mão. Quanto mais eu vou abrindo mão, mais eu estou me afastando do reino. Então, o livre-arbítrio é a questão das escolhas. Eu posso decidir servir a Deus, como eu posso a partir de hoje falar: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais buscar em Deus, eu não quero mais estar na presença de Deus, com a qual muitos já fizeram essa escolha equivocada, no mínimo pode se dizer, porque sem Deus nada somos. A Bíblia fala de uma rebelião do nosso inimigo, Satanás, o diabo. E Deus, ao invés de destruir a sua criação, de modo que Deus, em reação à desobediência, pudesse fim a todas as coisas que Deus não fez, porque todo o peso da justiça caiu sobre Jesus. João 1,10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas não o reconheceu.
É contraditório nós dizemos que amamos Jesus e não amamos a sua palavra. Nesse versículo fala que ele é a palavra. Jesus é a palavra. João 1:10 diz assim, João 1:10 diz assim, aquele que a palavra estava no mundo, João 1 João, epístola de 1 João 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pelo disse, o sangue de Jesus nos purificou desde a fundação do mundo, e por isso que Deus sustenta todo o universo, sustentado no sacrifício de Jesus. Deus nos deu o arbítrio porque nos criou à sua imagem e semelhança. Usemos o mau arbítrio, mas o mau uso do arbítrio não provocou o mal desejado pelo inimigo, porque o Senhor já havia promovido a solução, Jesus Cristo. Em liberdade poética, a conversa da Trindade sobre o arbítrio e a decisão de Jesus de fazer como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora havia uma base de criação, resgate, sustentação. E é dessa consciência que começa essa oração. Segundo ponto, reconhece a escolha errada e pede o governo de Deus. Venha o teu reino. Quantas pessoas com ideologias políticas estão buscando um reino aqui na terra, estão buscando seus governantes, como no tempo do profeta Samuel. E aí quando o governo não era aquele que eles queriam, eles começaram a clamar o profeta para que o profeta clamasse a Deus. Mas o único governo que será perfeito, irmão, será o governo de Deus. Será o governo a qual um dia nós estaremos com Cristo. No milênio, quem vai governar será Jesus Cristo. Mas até chegar lá, eu e você devemos buscar nossa salvação. Quem somos nós? Somos daqueles que voltaram da grande rebelião. Romanos 5, do 8 ao 10. Romanos 5, do 8 ao 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Os que dobraram os joelhos e reconheceram o amor de Deus, o Pai nos aceita de volta por causa do sangue do Cordeiro, abraçou a nossa morte e nos deu a sua vida. Venha o teu reino. Somos o que reconhece que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Você tem vivido isso, venha ao teu reino, mas não segundo a sua vontade, não segundo os seus desejos, não segundo aquilo que você quer, mas segundo verdadeiramente a vontade de Deus sobre a sua vida? O relacionamento que você tem vivido te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? As amizades que você tem tido tem feito com que você se aproxime de Deus ou tem te afastado? Algumas outras coisas que você faz te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Faça essa reflexão. Quando pedimos a Deus, venha o teu reino, estamos pedindo que Deus governe sobre nós, porque o reino de Deus é reconhecido por tudo que ele sustenta, mas nem tudo que Deus sustenta faz a vontade dele. Por isso, pede para que Deus governe sobre nós. Pedir para Deus governe sobre nós é pedir que sejamos governados pela vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente já foi transformada por Cristo? E nossa mente só é transformada por Cristo através da sua palavra. Busque conhecimento, busque cada vez mais. Epidemia, irmãos, não é desculpa. Não é desculpa. Na verdade, se você for analisar, você tem tido mais oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de buscar, de se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, de crescer na graça, no entendimento, no conhecimento. Então, é uma escolha que você tem. Você pode dormir o dia todo, como você pode ler a Bíblia 1 hora, 2 horas. É escolha. Terceiro ponto. Os sinais do reino se manifestam em mim. Seja feita a tua vontade. Se os sinais do reino de Deus não estão se manifestando em mim,
É sinal de que o reino de Deus não está estabelecido na minha vida. Muitas crises ocorrem pela instalação da desobediência. O Pai ensinou perdão, misericórdia e bondade. Pai, seja feita a tua vontade. Você tem vivido a vontade de Deus? Viva a vontade de Deus. Você quer ser vitorioso? Você quer alcançar os seus objetivos? Você quer um dia ser salvo? Sem obedecer a Deus não tem como, mas um dia sermos salvos. O grande desafio da nossa oração é de entrega. Tudo que é contrário à vontade de Deus é disfuncional. Aceite o não do Pai. Nem sempre o Senhor vai dizer sim. Nem sempre o Senhor vai dizer. Muitas das vezes Ele vai ter que dizer não. Ou você não está preparado, ou você não está pronto, ou você não buscou por aquilo. Aí você só pediu, mas não buscou. Quarto ponto. Quando o reino está estabelecido, não há legalidade do inferno sobre a criação de Deus. Assim na terra. Assim na terra como no céu. Quantos crentes estão, infelizmente, com seus pés mais arraigados na terra, neste mundo, do que no reino? Vive segundo a moda deste mundo, vive segundo os costumes deste mundo, vive segundo os padrões deste mundo, vive segundo as músicas deste mundo, vive segundo tudo que existe. E algumas pessoas podem falar assim, não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Né? Mas é aquilo que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Qual é a necessidade de ouvir uma música do mundo? Eu necessito dela pra quê na minha vida? Sendo que o louvor te aproxima de Deus, o louvor te aquebranta, o louvor te mostra quem é Deus. Eu vou trocar isso por uma música que foi feita pelo homem, muitas das vezes uma tristeza que ele enfrentou, e aí a música se tornou uma forma de desabafo. Então, irmãos, reflita sobre isso. Assim na terra como no céu. Há duas frentes de batalha, na terra e no céu. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo está nas regiões celestiais, e espiritualmente nós também estamos nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, ao Efésios 2:6, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Estamos orando o Pai para que a força do mal retrocedam, para que Ele intervenha na história. Esse é o grande propósito da oração. O inimigo não tem legalidade, pois tudo agora pertence a Jesus Cristo. O que ele faz é usurpar aquilo que lhe pertence. João 10:10. O inimigo é um derrotado, mas ele continua usurpando e se manifestando no meio da sociedade. A oração do Pai Nosso como clamor de intervenção do reino de Deus na sociedade, para que o reino de Deus haja. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. É necessário arrependimento e me revestir com a armadura de Deus, os valores de Deus. Bom, valores de Deus é algo imprescindível na nossa geração do dia de hoje, a qual muitos, digo todos, desde crianças a adultos, vivem uma vida de faz de conta, uma vida de mentira. Mas você está mentindo para si próprio. Ao assistir esse estudo, reflita sobre a sua vida. O que você tem feito tem sido para glorificar a Deus? O seu tempo tem sido para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor? Quantas oportunidades o Senhor te deu no decorrer dessa epidemia para você pronunciar o nome dele e você não teve a capacidade de falar? Você falou outros assuntos que não glorificam o nome do Senhor em nada, mas o nome do Senhor você não falou. Por isso oremos, porque quando a gente ora, a gente clama pela vontade de Deus. A situação muda porque atacamos o mal. Mateus 6:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e é a igreja que ataca o inferno. Você tem sido um soldado de Cristo para atacar o inferno? Para tirar vidas que lá poderiam ir?
Somos a igreja, um corpo que atua no nome de Jesus sob a orientação do seu Espírito. Não podemos deixar de ser a agência do céu na terra, a coluna de firmeza e verdade, a noiva de Cristo. Se você não sabe, todos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O que é um embaixador? O embaixador é um representante de um país em outros países. Eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Infelizmente, muitos são embaixadores do mundo, não de Cristo. Não estou eu aqui para te julgar, apontar, não estou. Mas eu quero que você reflita se verdadeiramente você tem sido embaixador de Cristo. Essa é a ordem e por isso a nossa oração: venha o teu reino. E a resposta de Deus a essa oração na dimensão celestial faz o inimigo retroceder. E na dimensão do dia a dia vai nos revestindo com sua armadura. Ponto 5. O reino de Deus, a armadura que temos, são os seus valores. O reino de Deus é o reino de amor. A palavra de Deus fala que se eu não amo meu irmão que está próximo de mim e o aborreço, eu sou mentiroso. E como pode eu amar Cristo, que eu não vejo, não vi? De libertação. Você já foi liberto das coisas do velho homem? Cura. Desatamento. Liberação, vida em abundância. É como se estabelece o reino de Deus em nós, através de nós e por nós, quando age, nos dando a graça e nos revestindo de toda a armadura de Deus, na perspectiva do dia a dia, nos fazendo a verdade que liberta e que me faz reconhecer minhas falhas, mudando a minha consciência, que me faça parar de me debater, reconhecer que necessito de cura, salvar vidas. Nesse período, irmãos, quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas estão sem esperanças, e muitas das vezes nós somos o portal de Deus, nós somos as pessoas responsáveis de pronunciar e glorificar o nome do Senhor e não o fazemos, porque muitas vezes achamos que nosso tempo está curto, que uma série de coisas, mas as almas estão perecendo, as vidas estão se perdendo. Muitas pessoas, quando aquele grande dia a gente estiver com o Senhor e nós achávamos que essa pessoa estaria lá, ela não está. Quantas pessoas a gente vê ali na igreja é uma coisa, mas a gente não conhece o coração, não sabe o que se passa, não sabe a vida dela, não sabe se ela ora, se ela busca, não sabe se ela tem ódio do irmão, se ela tem raiva dos parentes, se ela tem... Nós não sabemos. Por isso, vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mal e permaneça inabalável, depois de ter feito tudo isso. Efésios 6,13. Capacete da salvação, protegido do conformismo do mundo, a mente renovada. Renove sua mente hoje para as coisas de Deus, busque entendimento na palavra do Senhor, busque conhecimento. Busque cada vez mais se aprofundar nas coisas do reino de Deus. Seja você o embaixador do reino de Deus, mas a sua mente precisa ser transformada. Padrões mundanos só tira o padrão de Deus em nossa mente. A gente vai passar a achar que é normal fazer o que eles fazem, desejar o que eles desejam, almejar o que eles almejam. E tudo isso, irmãos, não pertence a mim, não pertence a você. Segundo ponto, couraça da justiça, o sacrifício de Jesus, os valores de Deus. Busquemos os valores de Deus, busquemos ser transformados pelos valores de Deus. Seja aquilo que Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção, dê bom testemunho, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser um servo de Deus. Vale a pena buscarmos o Senhor. Terceiro ponto, cinto da verdade. Cinto da verdade, restauração. Deus precisa te restaurar. E Ele quer te restaurar. Abra teu coração nesta manhã. Deixa que Ele venha te restaurar.
Quarto ponto, espada do Espírito, a salvação. O que adianta nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa salvação? Busque você hoje a sua salvação. Busque hoje você esse privilégio que poucos terão. Busque você ser a diferença. Quinto ponto, o escudo da fé. Viver além da lógica. Expansão da razão. Fé no caráter de Deus. Porque isso nos faz ter paz com Deus. Você tem tido paz com Deus? O mundo não pode te dar paz. O mundo pode querer te oferecer, mas quem pode determinar paz somente Deus. Mas para isso é necessário eu buscar no caráter de Deus a ter paz. Ele não julga, ele não condena, ele não maltrata. Pelo contrário. Como era eu e você antes de aceitar Jesus? Pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas cheias de problemas, pessoas cheias de traumas, rancores, ódio, ira, amarguras. E Ele mesmo assim nos aceitou. E o seu amor nos contagiou, e o seu amor fez a diferença em nossas vidas. Sexto ponto, sandálias do Evangelho da Paz, andando no centro da vontade de Deus. Quando o salmista fala, luz para os meus pés é a tua palavra, ele está falando, eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Não tem como você dizer que está indo por uma boate e dizer que foi Deus que te direcionou àquele lugar. Não tem como você dizer que você está indo para uma festa ímpia e foi Deus que te direcionou àquele lugar. Não tem como você dizer que vai em uma série de lugares dizendo que Deus está te levando. Deus quer te levar a lugares que outras pessoas não querem ir, mas para evangelizar, para orar, para repreender o mal, para ser um canal de bênção. É isso, Ele vai te levar a esses lugares, mas para tu fazer a diferença e você ser a diferença em meio às trevas que ali estão. Sexto, orar e pedir a vontade de Deus. Venha o teu reino. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, essa oração é mais profunda do que nós imaginamos, essa oração é mais profunda do que a gente possa entender. Esse estudo nos traz a reflexão daquilo que a gente tem feito com as nossas orações. Se nossa oração tem sido egoísta ao ponto de querermos e buscarmos só para os nossos próprios benefícios, ou estamos orando em prol das vidas. Pois oremos juntos agora. Oremos por aquelas pessoas que estão nos hospitais. Oremos por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Oremos pelos órfãos, as viúvas. Oremos por aquele irmão ou irmã ou aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e até este momento não se alimentaram e possivelmente não vão se alimentar, mas que o Senhor venha trazer a providência. Que você possa refletir sobre tudo que foi ministrado, que você possa buscar no Senhor a paz que você tanto precisa. Mas também lembra, você conhece a Deus e busca em Deus. Quantas pessoas não o conhecem? Se você não tem tido paz, imagine essas pessoas. Que você possa, neste momento, refletir sobre tudo isso. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, Eterno Pai, eu quero te pedir, Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, que o Senhor possa nos capacitar, que possamos, meu Pai, buscar o Teu reino, que as vontades do nosso coração não venham sobressair sobre a Tua vontade, que possamos ser, meu Pai, testemunhos vivos, que possamos fazer a diferença no meio do mundo que aqui está e que vivemos também. Que possamos trazer de volta aquelas pessoas que outrora congregavam conosco, que possamos, meu Pai, ser um instrumento vivo, que possamos, meu Pai, ser a luz que brilha neste mundo e o sal da terra. Visita aquelas pessoas que estão nos hospitais, sem esperanças, Jesus, pensando na morte, tristes, angustiados, mas que eles venham compreender, Jesus, que o Senhor é o autor da vida, que basta eles clamarem, basta eles orarem, que o Senhor assim ouvirá. Jesus, visita também o órfão, a viúva, a prostituta, o homossexual, a drogado, o alcoólatra, o mendigo. O Senhor possa libertar, transformar e salvar essas vidas.
Pai, tranquiliza esse coração trazendo a paz, trazendo a tua presença, trazendo o teu reino, Jesus. Jesus, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te exalto por essa rica oportunidade. Pai, o estudo hoje foi curto, mas que o Senhor possa, mesmo assim, nos capacitar, nos ensinar cada vez mais. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Obrigado a todos que estiveram presentes e eu glorifico a Deus pelos aqueles que persistem em conhecer a palavra de Deus. Que possamos cada vez mais buscar o entendimento e o conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre precisamos dizer. Amém. Até a próxima. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.